Eu sei que você já percebeu que a gente está tendo uma mudança no ciclo geracional. Afinal, hoje em dia está se tornando cafona ser progressista e ficar ali levantando bandeiras de comunidades e etc. E a gente vê um cool em se tornar conservador e defender os costumes, as famílias. E eu sei que você já percebeu isso no mundo digital. Meu nome é André Calegari, eu sou empreendedor, investidor, vendedor, trabalho com bastante coisas hoje e esse é o canal que eu compartilho um pouco minha visão de marketing digital e também de outros pontos específicos que eu observo no mercado. Hoje, a gente comparado ali com os anos de 1990 e 2000, a gente tem um movimento progressista perdendo força. O que é o movimento progressista? Aquele movimento que muitas vezes foi tratado como outlier, que são aquelas pessoas que buscam ali uma rebelião, que muitas vezes eram uma minoria. Afinal, a gente via de um ciclo geracional anterior, qual o conservadorismo era muito mais forte, e esse era um pequeno grupo qual mostrava um ponto de vista diferente perante a ótica do mundo, muitas vezes ali se dividindo em comunidades, ali com uma bandeira própria e etc. Porém, com o passar do tempo, a gente teve esse discurso progressista entrando dentro das escolas, em outras dinâmicas e tomando mais espaço dentro do mundo comum. Em um certo momento, esse discurso progressista começa a se tornar algo cafona. Afinal, quando a gente tem um produto que é da massa, ou seja, um número muito grande de pessoas é adepto, cria algo que é um senso comum. E todo produto que cai na massa perde o valor. Então, quando a gente tinha um movimento que era um grupo de minoria de pessoas, uma resistência, a luta contra o status quo, a gente tinha um movimento progressista numa crescente. E a gente analisava isso em vários pontos do mundo, tá? Principalmente aqui no Brasil, que a gente consegue ver isso muito bem. E hoje a gente vê ali algumas coisas mudando. Afinal, a gente vê que a nova rebeldia é se tornar conservador e muitas vezes defender coisas que estavam sendo perdidas, costumes e valores. E isso tem se tornado até uma trend dentro do digital. A gente consegue observar com esses nichos de mulheres ensinando outras mulheres como é ser uma mulher e homens ensinando outros homens como é ser homens. E isso é um produto que vem crescendo muito no digital. A gente vê grandes posicionamentos, grandes perfis que criam muita influência dentro desses grupos, aproveitando dessa mudança de ciclo geracional. Uma das coisas que a gente tem que observar é que isso vai se repetir e isso é uma das mudanças que provavelmente a gente vai acompanhar em vida. E aí a gente tem estabelecendo que a nova rebeldia é se tornar conservador. Família, rotina e limites bem claros impostos. Coisas que a gente não via tanto sendo cool na geração anterior. Afinal, punk rock e loucura. Muitas vezes a gente vê hoje pessoas dessa época onde a gente tinha o progressismo sendo mais cool, ali com relacionamentos abertos, coisas que muitas vezes para uma pessoa comum é muito estranho. Por isso a gente tem uma nova geração chegando, que são as pessoas ali que estão completando muitas vezes 18, tem seus 17, 19 anos, com essa sensação de estarem sedentas por ordem e não por caos. E isso é muito influente quando a gente pensa também na questão da dinâmica da nossa população brasileira. Afinal, a gente consegue observar isso muito, principalmente quando a gente fala de protestos, quando a gente fala ali de uma revolução. Esse discurso ele não é mais tão aceito por uma geração mais nova. Afinal, ele entrou no senso comum e você passa grande parte até do ensino fundamental e médio recebendo essas informações e mostrando que é o lado correto. Porém, a gente sabe que o outlier, afinal, um dos arquétipos trabalhados, que é o fora da lei, já pensando ali em Carl Jung, um grande psicólogo, criou essa linha de arquétipos, que eu gosto muito que Steve Jobs ali na Apple utilizava muito esse arquétipo quando ele estava à frente da empresa, e a gente vê que o outlier é aquele que ele é o fora da lei. E onde a gente imaginava que o fora da lei seria aquele que teria uma ideia mais conservadora sobre o mundo. O conservadorismo não é a impossibilidade de ideias novas, muito pelo contrário. O conservadorismo ele apenas acentua que as ideias novas têm que ser dispostas dentro de uma mesa perante as regras atuais. Quando a gente tem o progressismo, que muitas vezes ali toma alguns rumos diferentes para chegar até essas decisões.
A gente vê muito em questão de pensamentos ali de esquerda, que a gente vê pessoas falando que estão dispostas sim a pegarem em armas para defender as suas ideias ou até para impor suas ideias. E o conservadorismo, mesmo que conturbado aqui no Brasil, por conta de algumas pessoas que pegaram essa bandeira, mas não têm total compreensão, é o oposto. A gente se atenta às leis, principalmente à Constituição, para estar fazendo um entendimento amplo de como seguir esse processo de debate de ideias e construção de sociedade, sem ter que, em algum ponto ali, realmente violar a ideia do outro, seguindo algo mais forte, mais liberal e algo que muitas vezes pega uma bandeira ali para ser imposta. E a rede social, a gente vê isso muito impactante, porque hoje não é legal se vender por likes. E ali a gente tem o caso da Virgínia, que é um dos casos que a gente tem em alta hoje, por conta ali da CPI que está sendo desenvolvida das bets. E vamos ser sinceros, muitas pessoas vêm com um falso moralismo ali falando eu não aceitaria, eu já recusei essa proposta, mas a gente conhece o brasileiro na sua essência e sabe que muitas vezes ali por uma boa bolsa de dinheiro ele faria qualquer coisa e muitas vezes eu nem julgo a Virgínia por conta do que ela fez, afinal eu na posição dela faria totalmente diferente, mas eu sendo ela faria totalmente igual, e isso é a empatia verdadeira. A empatia verdadeira não é você pegar você com toda a sua bagagem de vida e se inserir no local da pessoa. Até por isso, muitas vezes as pessoas não conseguem trabalhar empatia, porque elas acreditam que é trocar de lugar, e não. É você se pôr no lugar, pegar aquela bagagem, realmente estar imerso naquela pessoa e entender realmente tudo o que está em volta para julgar ali com aquela cabeça daquela pessoa e não a sua. Então a gente vê que hoje o cool é não se vender por likes, como a Virgínia faz a todo momento, né? É manter os seus limites muito bem claro. Ter princípios inegociáveis. E muitas vezes ali, por conta desse relacionamento deles extremamente conturbado, a gente vê um casal que fala que lutou pelo relacionamento, mas ali deixou os filhos serem criados por um casal separado, que hoje é exatamente isso que a gente tem dentro desses movimentos, desse ciclo geracional. Antes a gente via a separação como algo cool, a mulher ali está se libertando muitas vezes de uma amarra que é o marido, e hoje a gente tem esses posicionamentos mais conservadores, ali ensinando as mulheres como consertar seus maridos, porque o casamento volta a se tornar uma base. Então a gente vê muitas mudanças, principalmente nesse ciclo geracional, e eu gosto que o algoritmo ele segue muito o ciclo geracional. E quando a gente tem compreensão dessa mudança, a gente tem a oportunidade de se movimentar e prever essa mudança. E ali conseguir encaixar peças que muitas vezes a maioria das pessoas não consegue nem ver esse tabuleiro. Por isso, eu estou entregando esse tabuleiro para vocês e vocês utilizem como achar mais válido. Se vocês são uma pessoa que vão aproveitar de ali seguir o progressismo, voltar a essa resistência para na próxima ascensão estar ali, ou se vocês vão pegar essa onda do conservadorismo crescendo para ali se ajustar, colocar um conjunto de sinais ali que faz sentido, eu sendo sincero, ali passando um pouco da minha jornada para vocês, até para ser transparente, eu fui ali totalmente progressista até meus 20, 22 anos. Depois eu tive alguns pontos na minha vida e algumas pessoas que me influenciaram a entender melhor sobre o conservadorismo por conta de relacionamento, pessoas mais velhas, qual me explicaram a essência e não me levantaram uma bandeira, se vocês me entendem bem, e ali eu consegui entender melhor o que era essa visão e como eu poderia elaborar ela na minha vida. E o que eu sempre digo, eu prefiro muito mais mudar de galho do que tentar mudar a árvore. E eu vejo que o brasileiro muitas vezes ele erra por conta que ele quer mudar a árvore. E vou ser sincero com você, você sozinho não tem capacidade de mudar a árvore, mas você sozinho tem total capacidade de mudar de galho, e foi as decisões que eu tomei em pensar numa vida mais individual, sem pensar tanto no coletivo, pensando ali em trazer uma melhoria efetiva para minha esposa, para as pessoas da minha família, sem pensar num coletivo tão grande, afinal o meu ego não é tão imenso para acreditar que eu teria um grande impacto no mundo, ali como, por exemplo, Albert Einstein ou alguém desse sentido. Então, como o meu ego não é tão inflado como dessas pessoas que acreditam que vão mudar o mundo a cada post que faz no Instagram,
ou compartilhando suas ideias vagas sem pé nem cabeça, muitas vezes são algum bloqueio ou algum problema de infância que teve com os pais, eu me atento a consertar a minha família em um ciclo pequeno de pessoas, qual eu consigo exercer real influência e não ficar fingindo ali que eu me preocupo de alguma forma sentado do meu sofá. Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal. Se você curtiu, vou te pedir para deixar o like aqui, seu comentário com uma sugestão e muito obrigado.